Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Estou bem e estou aqui hoje após o dia mais feliz da minha vida como flamenguista. Eu não pude ver Zico, eu não pude ver Júnior, eu não pude ver Leandro, eu não pude ver vários jogadores da história do Flamengo, mas eu pude ver Arrascaeta, eu pude ver Bruno Henrique, eu pude ver Gabigol e óbvio, não tô colocando o que eu falei aqui no mesmo patamar. Todo mundo sabe que independente do que, pelo menos na minha percepção, né? E eu acredito na percepção de alguns flamenguistas. Independente do que Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol façam e fizeram, é praticamente impossível. Praticamente não, é impossível ser maior que Zico dentro do Flamengo. O Zico é uma lenda pro Flamengo, tal como, sei lá, Pelé tá pro Santos e não só pro Santos, obviamente, o futebol em geral. Cara, essa final ela é um misto de sensações. Eu não sou de fazer pós-jogo. Vocês estão vendo aqui, todo mundo sabe, por mais que eu apareça com camisa de outros times, todo mundo que tá a imagem no canal sabe que eu sou flamenguista. Sabe o quanto eu chorava na final de 21. E esse é o principal motivo que me fez querer fazer esse pós-jogo, uma coisa que eu não faço. Pós-jogo, né? 24 horas aí, não dá nem 24 horas pós-jogo, enfim. Mas um vídeo sobre o jogo. Não sei se eu continuo fazendo esse tipo de conteúdo, mas enfim, cara, esse aqui eu tenho que fazer. Enfim, vamos a ele. É bem sucinto, galera. Final mais épica, né? Pro futebol brasileiro, obviamente. A gente já teve um Boca e River. E já teve um Boca e River. Mas, cara, era uma final que eu acredito que ninguém tava em clima de oba-oba. Todo mundo tava tenso. Eu tava muito tenso. É uma final que, tipo assim, eu ainda tava fazendo uns trampos aqui do trabalho antes do jogo começar. Quando o jogo começou, eu também ainda tava meio enrolado. E, tipo, cara, eu nunca tinha sentido isso. Eu não sei você, palmeirense, se tem algum palmeirense vendo. Talvez até torcedor do outro time. Não sei se vocês também sentiram essa ansiedade de ver esse jogo logo, cara. Parecia que não chegava nunca. É o que eu tô dizendo, nem Lima, nem 21, nem 22 eu tive tanta ansiedade pro jogo como essa. Eu acredito que isso foi muito por conta de 2021. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Enfim. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Não mais épica, como eu falei. Muitos já traçam que aqui a gente poderia decidir quem é o maior time do Brasil, né? Cara, eu sinceramente não sei. Tem o Santos de Pelé, tem os 3 mundiais do São Paulo, que se a gente for colocar na métrica, o São Paulo também vai continuar sendo, eu acredito que o maior clube durante muito tempo, porque eu não gosto muito de usar a palavra impossível no futebol, mas, cara, nos modelos que tá muito difícil ser campeão mundial. Enfim, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, galera, como eu disse, é uma final que, cara, tipo assim, eu acho que foi o jogo mais ansioso da minha vida, cara. Eu nunca vivi nada parecido como torcedor de futebol. Absolutamente nada. Uma ânsia, uma agonia. No jogo eu tava muito, muito, muito tenso, cara. Tipo assim, eu não conseguia nem, tá ligado? Tipo, esbravejar com os jogadores. Você torcendo, naturalmente você reclama, você fala isso, fala que. Cara, eu só ficava parado olhando pra TV, cara. Eu não conseguia, tipo, fazer nada. Eu tava muito, muito tenso. Antes da gente começar a falar sobre o jogo, né? Vamos logo tirar o elefante da sala, que é esse lance. Não tenho dúvida, galera. Isso é para expulsão. Deveria ter sido expulso. Não tem nem o que comentar. Só que também, cara, e eu sei que tem muita gente falando que não. E esse lance aqui, você já sabe do que eu tô falando também. Não era para expulsão. Mas, cara, eu como flamenguista já vi o Flamengo ter jogadores expulsos por muito menos que isso aí. O próprio Plata. Contra o Estudiantes, o Plata foi chutado e ele foi expulso. Ele literalmente deram um chute num cara e ele foi expulso. Contra o Racing, pelo amor de Deus, que expulsão foi aquela? E mesmo assim o Flamengo jogou, o Flamengo soube se comportar dentro do jogo, cara. Então assim, eu digo isso muito convicto e muito tranquilo, porque eu vi muito pós-jogo de palmeirense, e tem uns canal que eu gosto muito pela resenha, porque os caras não são extremamente clubistas, então fica uma resenha boa, que não dá, cara, não dá. Você que é palmeirense, que você quer se escorar, cara, em cima desse lance, dizer que o Palmeiras não ganhou porque
Pulgar não foi expulso. Cara, não dá, mano. Não dá. Óbvio, o jogo poderia mudar. Um jogador a menos faz com que o time mude. E o Flamengo experienciou isso contra o Racing. Jogou mais de 20 minutos com um jogador a menos. Só que, cara, o Palmeiras não jogou bola, cara. E é totalmente inadmissível um time tamanho do Palmeiras ter isso aqui de jogo, cara. Isso era uma final de Libertadores. E da mesma forma que foi o jogo do Galo, que eu falei no grupo do canal, cara, até o Flamengo fazer o gol, esse jogo foi um monólogo. O Palmeiras não queria jogar, o Palmeiras estava jogando pra não perder. Parecia que o Palmeiras queria os pênaltis, cara. E tipo assim, obviamente que eu só tava torcendo pro Flamengo, eu só pensava no Flamengo. Mas quando termina o jogo, você começa a analisar, depois da emoção, já fui campeão e tá mais friamente. E você como apreciador de futebol, cara, é inadmissível essa postura do Palmeiras, mano. 700 milhões, né, de elenco pra ficar dando bicão pra frente, mano. Pra quando precisar ser só cruzamento. E só cruzamento. E é só isso. E eu não vou mentir que essa porra, em alguns momentos, dá medo, porque, cara, tipo, aquele 2021 não sai da sua mente, né, cara? Mas enfim, cara, é isso. Somos os primeiros tetra campeões da Libertadores. Isso é muito grande. E, tipo assim, a gente que é flamenguista, a gente tem que agradecer demais pelo momento que a gente tá vivendo. A gente que viu o David, a gente que, enfim, viu o Val Baiano. Cara, se você perguntasse pro Anderson lá de... Vai até o de 2013 mesmo, pós-Copa do Brasil. Inclusive, essa camisa aqui tem história. A camisa aqui foi o porteiro da minha escola antes da final contra o Atlético Paranaense, 2013. A gente tava na resenha. Infelizmente, hoje ele já mora com Deus. E acredito que hoje ele tá muito feliz em um lugar melhor aí, com esse treta do Flamengo. Porque ele era louco, apaixonado pelo Flamengo. O nome dele era Pezão. Eu tava resenhando com ele antes do jogo. Óbvio, né? Enfim. Falando, não, calma, Pezão. Quando o Flamengo chega, o Flamengo ganha. E ele falou que se o Flamengo ganhar, eu vou trazer uma camisa que eu tenho em casa pra você. E ele trouxe. No outro dia eu cheguei lá, assim que eu cheguei lá na escola, ele tava com essa camisa na mão. Ganhamos! Me deu a camisa, infelizmente, e alguns anos depois ele, enfim, veio a nos deixar aí. E, cara, se você me perguntasse pra esse Anderson se, daqui a 12, 13 anos o Flamengo vai estar sendo o primeiro tetra da Libertadores, cara, eu ia rir, mano. Cara, eu me lembro de eu como torcedor do Flamengo comemorar muito o Flamengo ir pra Libertadores. Ganhar era algo que eu olhava assim e em alguns momentos era inalcançável, mano. Só que a partir do Bandeira, a partir ali vai de 2017, começou a ter aquele sentimento que a gente começou a chegar mais. E realmente a gente começou a não só chegar, começou a ganhar. A gente galgou alguns vices, né? Cruzeiro, Sul-Americana, dentro de casa. Mas tá aí, cara. É tipo assim, apenas desfrutem, mano. Eu não sou muito do que gosta extremamente de cornetar. Quem acompanha as lives quando eu falo sobre o Flamengo, tipo assim, não é uma visão muito passiva. Eu tenho muita raiva também, mas é uma visão mais de longo prazo e de saber que trabalhos como esse, galera, não vem do dia pra noite. Eu tava falando com o Moisés também, torcedor do Galão. Isso aqui que o Flamengo fez, sair de um clube literalmente quebrado. O Ronaldinho Gaúcho dava entrevista aí em cadeira de bar. Pra isso, não vem do dia pra noite. Isso não é nem só pro Flamengo, isso é pra vida. Nada que você quiser, você vai conquistar do dia pra noite. E é isso, cara. Muito, assim, muito feliz. Aqui eu não posso não estar esbanjando tanta felicidade, mas porque, o que eu fiz ontem aqui, eu quase que eu destruí a casa após o gol do Danilo. A Bruna tava dormindo, não sei como que a Bruna conseguiu dormir nesse jogo, mas ela conseguiu. Ela deu um pulo, porque, cara, tinha uma garrafa na minha frente, eu chutei essa garrafa, não sei onde essa garrafa foi parar e poderia ter dado uma merda, porque tava cheio de fio espalhado no chão do quarto. Joguei cadeira no chão, cara, eu não sabia nem comemorar o gol, mano. Eu não sabia nem comemorar. E depois que, tipo assim, passou a euforia do gol, eu já tava só tenso. Tenso. E, enfim, cara, esse jogo, toda essa tensão que eu tava, eu pensava que era um sentimento só meu. Não sei por que eu pensava isso. Eu remoía muito, falava muito sobre isso nas lives. Mas não era, né? Não era, e vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Ninguém morre nada devendo. Ninguém morre nos devendo.
cara, a final de 2021, ontem, eu posso dizer que foi curada. Até ali, cara, era uma angústia que eu já falei isso na live, eu não conseguia nem olhar pros lances, uma foto parada do jogo, eu não conseguia olhar no Andreas, cara, não conseguia olhar na cara do cara, de ver o Palmeiras, de ver ele jogando no Palmeiras, já me dava nojo, cara, vontade literalmente de vomitar, e não assim, do ser humano, mas em si da situação lá que aconteceu, porque como pessoa, dane sua Andreas, nada contra, mas tipo assim, não era um sentimento só meu, mas em mim pesava bastante e todo mundo que me via falando sobre isso nas lives, a galera até brincava, né, eu supero, eu dizia, não, isso ali eu nunca vou superar. E a única forma de superar era exatamente acontecer isso aqui, igual eu falei pro meu amigo Michel, não sei se tu tá vendo esse vídeo, palmeirense, muita gente boa, falei, mano, tinha que ser isso, e a gente vai ganhar. O Jonathan, não sei se o Jonathan vai estar vendo esse vídeo, eu olhei, a gente tem que ganhar, mano. Tipo assim, e a minha intenção era isso. Eu não conseguia imaginar o Flamengo perdendo nessa final. Porque, tipo assim, pra mim era não só a revanche, mas era a cura, cara. Eu não sei, mano, se você, como torcedor de futebol, perder uma final, perder um jogo importante, dói, fica marcado. Mas, cara, a final que o Flamengo perdeu em 2018, ela não ficou marcado. Ela ficou uma ferida aberta, sangrando, que não curava nunca. Porque era uma sensação de amputação, mano. Algo que foi tirado. E não tirando o mérito do Palmeiras, cara. Por mais que os próprios palmeirenses, eu já vi muito pós-jogo dizendo que, tipo assim, não confiava muito porque ganhou por conta da entregada. Os próprios palmeirenses falando isso. Imagine eu como flamenguista, mas eu não posso falar porque aí eu estaria desmerecendo, né? Mas enfim, cara, era uma coisa que não curava. Se a gente tivesse ganhado em cima da LDU, não seria a mesma coisa, pelo menos na minha visão. Ter ganhado em cima do Palmeiras e com isso conseguir ser o primeiro tetra, cara, é de lavar a alma, é de curar a ferida. Assim, a minha mente já, ela, foda-se 2021. Foda-se 2021. E é isso, cara, sem palavras porque aconteceu. Vocês podem deixar a corneta aí do lance do Veiga e é o que eu tô dizendo. Só retomando, você que é palmeirense, se você quer se expulsar se você quer se apoiar na não expulsão do Pulgar para dizer que por isso o Palmeiras não foi campeão, cara, não dá, mano. Tipo assim, não dá pra entender. Durante muito tempo eu falei que Abel era um dos melhores e também o melhor em outros momentos técnicos do Brasil. Só que as últimas atuações do Palmeiras estão bem contestáveis. Cara, times oscilam. Só que não dá pra entender o que o Palmeiras quer fazer em campo. E como eu disse, é uma sensação não minha como flamenguista, é uma sensação de vários. Eu não vi um nem dois, né? Eu vi vários pós-jogos assim por cima. E era a mesma ideia. Tipo assim, você olha pro Palmeiras, o time do Palmeiras muitas vezes ele não sabe o que ele quer fazer em campo. A não ser dar bicão pra frente. O Rogério Ceni foi bem agudo no que ele falou. Mas é isso, mano. Tem 2 jogos ali que o Palmeiras conseguiu apresentar um futebol bom, mas na maioria das vezes o futebol do Palmeiras é isso, né, cara? É se fechar, é bola longa, é vamos que vamos. E, pô, o time tamanho do Palmeiras jogar assim é inadmissível, mano. E eu comecei a contestar. Realmente, o Abel é esse técnico todo. E óbvio que, como eu disse, eu não gosto de ser muito corneteiro e eu sei que oscilações acontecem o Abel tem capacidade pra fazer o Palmeiras jogar bola ano que vem, já como ele disse que ia renovar, mas, cara, não dá, cara, não dá. Não dá pra um time tamanho do Palmeiras estar jogando desse jeito. Afinal, foi um monólogo, mano. Em nenhum momento, você como palmeirense, com exceção da bola lá do Vitor Roque, né, que ele isolou, em nenhum momento o Palmeiras ameaçou o Flamengo. O Palmeiras não deu um chute no gol do Flamengo. Isso é intancável, mano. O Rossi não fez uma defesa em uma final do Libertadores. Como é que o goleiro não faz uma defesa, mano? Loucura. Cara, antes da gente finalizar, o melhor, pelo menos pelo soft score, não sei onde vocês acompanharam, o melhor jogador do jogo foi o Danilo. Mas, cara, o que esse cidadão jogou não tá escrito, mano. E o foda é que a gente sabe que quem fica na foto é quem faz o gol.
Mas, cara, eu vou ter em um jogo mais importante que eu vi do Flamengo, junto com a final contra o Liverpool, um lugar guardado muito especial pro Varela, mano. Porque o que o Varela jogou, ele, tipo assim, ele era exatamente o que eu, obviamente, como torcedor, queria ser em campo. Tem uma bola no final do jogo que ele vai na ponta direita, ele volta e ele, cara, você vê que ele tá. Ele não tá dando sangue, ele tá dando a vida em campo. Como se ele fosse incansável, mano. Tipo, e ganha, e briga, e tipo, e não para. E sem medo de ir pra cima, arriscando, agudo. A bola que ele deixou o Bruno Henrique em uma ótima situação de finalização. Cara, pra mim, ele foi o melhor em campo disparado. Por mais que o Danilo fez o gol e tal, mas, pô, o que o Varela jogou, irmão, foi literalmente uma partida perfeita, mano. Perfeita. Tipo assim, em uma final deixa isso muito, muito grande, cara. Muito grande mesmo. Enfim. É isso aí, galera. Comenta aí o que é que vocês acharam da final. Flamengo tetracampeão da Libertadores. Eu realmente não sei. Eu não gosto de falar só no puro achismo ou no clubismo. Não sei se dá para considerar já o Flamengo como o maior time do Brasil após esse feito, mas eu sei que o Flamengo tá entre eles ali. O Flamengo tá na prateleira dos três ali melhores do Brasil após esse feito. Isso aí eu sei. Mas aí eu não sei. Tenho que ver melhor. A gente tem que ver a questão da relevância, dos títulos e tudo. Mas que, cara, como flamenguista, a gente tá na apoteose, a gente tá no Olimpo, cara. E, tipo assim, é o ápice, né, cara? É o ápice. O Flamengo ganhou Copa do Brasil recentemente. Provavelmente a gente vai ganhar o Brasileirão, né? É muito difícil que ocorra uma entregada. Já ganhamos a Libertadores e, cara, é isso, mano. Apenas desfrute, jogador jogador também. Torcedor do Flamengo, desfrute. Você que viu Nixon, você que viu David. Meu Deus do céu, cara. Você que viu aquele zagueiro, eu esqueci o nome do zagueiro do Vasco, cara. Rafael Vaz na sua zaga. Você que viu Muralha. Cara, olha isso. Futebol é foda. É isso, galera. Tamo junto. Respeita o primeiro tetra campeão brasileiro. Até a próxima e falou!